Meus amigos, é preciso uma palavra sobre o caso da Rosemary Novoa e seus bebês. Claro que aqui vai uma ironia, porque me refiro aqui aos agentes que ela implantou, casualmente seus irmãos, nas agências reguladoras. Como entender tudo isso? Qual é a origem do poder da senhora Rosemary? Salta aos olhos que ela era uma serviçal de alcova, um eufemismo que eu uso para falar de amante. As histórias são múltiplas, eu acompanhei esses dias todos na imprensa de como ela se comportava, quando ela viajava e quando não viajava. Então o método era o seguinte: quando Dona Marisa Letícia não ia, ela ia, e vice-versa. Dona Marisa Letícia nunca a tolerou, porque já se sabia nos corredores da corte do affair do presidente Lula. E é muito interessante porque a função de chefe de gabinete, quem viveu em Brasília sabe muito bem disso, é uma coisa muito específica, exige qualidades significativas. São pessoas que tratam o pessoal muito bom, de nível intelectual, capazes de tabular conversas com qualquer nível hierárquico, capazes de compreender a burocracia, o trâmite de papéis, enfim, de fazer relações públicas, etc. Não me parece que a senhora Rosemary tenha esse tipo de qualidades. A qualidade principal dela é de ser do sexo feminino e de estar à disposição do ex-presidente. E as histórias se repetem. Por exemplo, eu recebi hoje um interessante e-mail que alguém dá conta que uma quantia fabulosa de euros circulou em Portugal, chegando pelo avião presidencial, algo que exigiu até carro forte. Eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas o fato é que eu recebi, né? A figura da amante, é disso que nós estamos falando, ela é arquetípica, todo sempre. Enquanto homens fazem o poder, algumas mulheres sempre fizeram o papel de amantes poderosas. Mas há amantes e amantes. Nós vimos que no caso de Adhemar de Barros, por exemplo, era uma amante muito sofisticada, recatada, dedicada. É uma segunda esposa do Adhemar de Barros, né? Que disputou, inclusive, o funeral dele com a família. Mas não é de imaginar que Adhemar de Barros a nomeasse para algum cargo público. Essa é a primeira diferença da história. A outra é que a amante fizesse investidas para empregar a sua prole, seus ex, seus futuros, sua parentela no aparelho de Estado. Isso mostra uma degradação dos costumes. Vejam bem, eu não estou falando que arrumar uma serviçal de alcova seja uma degradação dos costumes, porque ele é o costume. O que é degradação é fazer da alcova um instrumento para a prática do nepotismo, o velho patrimonialismo nosso. Foi isso que a dona Rosemary acabou por fazer. Mas ela cresceu além, né? Porque afinal ela não era meramente uma serviçal de alcova, ela foi também secretária do José Dirceu, e é muito interessante como esses escândalos todos, desde o mensalão, unem a figura do José Dirceu com a figura do Lula. Parece a história do gordo e do magro, ou dessas duplas famosas que a literatura nos deu, né? É como se o Lula fosse uma espécie de Don Quixote e o Zé Dirceu seu Sancho Panza. É claro que a dona Rosemary não poderia ser enquadrada como a amada do Don Quixote, porque a amada do Don Quixote afinal era uma puríssima, e esse é o seu oposto, né? Então a gente tem aí um dos perfis interessantes do seu Luiz Inácio, porque mostra comprovadamente a fama que ele tem de ter sido um amante voraz. Não creio que o seja mais hoje, depois das suas doenças graves que teve, né?
E essa voracidade sexual ficou demonstrada nos famosos artigos do César Benjamin, que falava do menino do MEP. A confissão que o próprio Lula fizera de boca ao dizer que não conseguia ficar sem mulher. E ao ficar 30 dias preso no DOI aqui de São Paulo, foi do DOI, foi do órgão estadual, ele não aguentava esperar o momento de ter uma mulher à disposição e atacou o menino do MEP. Foi um negócio deprimente. À época, o Gilberto Carvalho disse que o César Benjamin era louco. Mas louco mesmo, pelo menos louco por mulher e pelo menino do MEP, era o seu Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, esse caso seria meramente pitoresco se não tivesse o desdobramento penal e policial. Mais uma vez a gente está vendo a autonomia do poder do Estado pela ação, digamos assim, desimpedida da Polícia Federal. A revista Veja dá notícia hoje que a Dilma ficou muito irritada porque o próprio ministro, chefe nominal da Polícia Federal, não estava a par da movimentação e demorou muito para dar informações precisas sobre a possibilidade de ter sido gravada telefonemas entre a dona Rosemary e o Luiz Inácio Lula da Silva. A angústia foi grande e prolongada, até que se confirmou que pouparam o ex-presidente dessa coisa grave, né, que seria essas gravações. Mas o que nós temos aqui, portanto, é essa mistura entre o público e o privado que o presidente Lula começou a fazer desde que se apossou do poder. Diga o que disser, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se esforçou heroicamente para fazer essa separação. Em Lula a gente viu o contrário. Ele tomou posse da presidência como se um príncipe renascentista orientado por Maquiavel tivesse tomado um reino. E aí o reino é pessoal, não é uma coisa institucional. E ele se comportou o tempo todo no governo como se o Brasil tivesse virado uma fazenda pessoal dele, como Fidel fez isso em Cuba. Mas o que nós estamos vendo é que a Polícia Federal não concorda muito com essa orientação de governo e manteve as suas prerrogativas, assim como o STF ao julgar o mensalão. O que nós estamos tendo é que essa autonomia dos órgãos de Estado estão garantindo a democracia, a sociedade aberta e, ao menos, a punição para aqueles cuja prática não foi republicana. Não podemos dizer que a dona Rosemary tenha feito uma prática republicana ao se colocar como serviçal de alcova e, a partir dessa posição de força, passar a influir nos cargos públicos e na própria política. Meus amigos, tirante o aspecto hilariante e pitoresco do episódio, a gente só tem que lamentar. Mais uma vez, ficou demonstrado que a República do PT é isso. É uma volta ao passado, uma degradação dos costumes políticos, um aviltamento do Estado e das instituições. Ao menos temos notícias claras do que aconteceu.